Jogos Sérios e Autismo, Projeto TETEA. O objetivo do Projeto TETEA é auxiliar na terapia do processamento sensorial de autistas, utilizando uma plataforma de projeção interativa de baixo custo e móvel, provida de jogos sérios. A fundamentação do projeto leva em consideração que, embora nem todas as crianças com autismo exibam disfunção no processamento sensorial e motor, esses tipos de dificuldades são prevalentes na população autista e são relatadas que podem interferir no desempenho de outros desenvolvimentos mais amplos e domínios funcionais. Exercícios físicos acarretam em diminuição consistente em comportamentos autoestimulantes e melhorias acadêmicas. Até o momento já foram realizadas 12 reuniões com especialistas na área do autismo e com o público-alvo, totalizando até o momento 1.220 minutos e a participação de 41 especialistas. O hardware do projeto será composto por um projetor de vídeo, câmera e computador convencionais. Esses equipamentos serão instalados em uma estrutura mecânica de montagem simples e de fácil portabilidade. Os custos do projeto giram em torno de R$ 300, levando em consideração que o usuário já possua um computador convencional e um projetor de vídeo convencional. Os softwares que serão desenvolvidos para essa plataforma consistem em jogos sérios, para atender uma necessidade terapêutica específica e lembrando que, independentemente do jogo, a estrutura de hardware sempre vai permanecer a mesma. Os jogos sérios que serão desenvolvidos levarão em consideração que eles serão uma ferramenta auxiliar em terapia para autismo, será utilizado com acompanhamento de profissional da área, no primeiro momento será para single player, ou seja, para apenas um jogador por vez, devido ao espaço e à tecnologia utilizada no projeto. A faixa etária é para acima de 10 anos, jogos com gráfico em 2 dimensões, o software deverá coletar e armazenar dados para análises, deverá apresentar parâmetros personalizáveis e a pontuação dos jogos serão baseados em protocolo ABA. Algumas restrições coletadas durante as reuniões são evitar situações repentinas durante os jogos, evitar muitos estímulos ao mesmo tempo, trabalhar inicialmente com objetos simples, evitar fundos musicais, principalmente tipo comercial, e levar em consideração a segurança do local e do jogador durante as partidas. As telas iniciais dos jogos serão de exclusividade do terapeuta, do especialista na área, na qual ele poderá selecionar ou cadastrar novos jogadores, ele vai verificar as advertências para a utilização da plataforma e também selecionará o jogo para aquela específica sessão. Até o momento já estão sendo desenvolvidos 2 jogos, o Carteia, que é baseado no jogo Endura do Atari, que simula uma corrida de automóveis, e o Repeteia, que utiliza as 2 dimensões da projeção e tomou aí como base o jogo Genius, no qual a ideia é concentração e memorização, e também atividades de pareamento de cores, com a ideia de treinar o movimento. Nesse vídeo a gente vai falar apenas do jogo Repeteia. O objetivo central do jogo Repeteia é trabalhar a memória, a atenção e concentração e a sinestesia do jogador, através da repetição de uma sequência aleatória de figuras projetadas no chão. As variáveis consideradas no jogo são a quantidade de figuras na sequência, com a ideia de objetivo de treino de memória, e a distância das figuras em relação ao jogador, com o objetivo de treinar a sinestesia. A tela inicial do Repeteia é composta pela silhueta das figuras que serão utilizadas durante a partida, por exemplo, o triângulo, o retângulo, o círculo e o quadrado. O início da sequência é gerado automaticamente após o sistema detectar que o jogador está posicionado sobre o local indicado pelas pegadas. Então, uma vez que ele se posiciona sobre as pegadas, é dada a sequência aleatória. Cada figura da sequência é exposta por um tempo de exposição TE, e a próxima figura da sequência é exposta após o intervalo TI, após a figura anterior tiver sido apagada. A vez do jogador será sinalizada pelo sistema através de uma ondulação na área de projeção. Então, ao final, a última figura gerada pelo sistema da sequência, haverá o tempo de intervalo e aí o jogador começará a repetir após essa sinalização visual.
Agora vamos falar um pouco sobre as respostas que o jogador pode dar ao sistema. Então, supondo que a primeira resposta que o jogador dê na repetição seja certa, ou seja, supondo, por exemplo, que a primeira figura que ele deverá selecionar é o triângulo verde. Então, o jogador sai da base, das pegadas, se desloca, se posiciona sobre a figura desejada, receberá um feedback do sistema através do preenchimento da figura, e caso aquela figura seja correta da sequência, ele receberá um feedback visual através de um emoji representando a felicidade. Após um certo tempo, esse feedback é apagado e o jogador deve retornar para a base. Um outro tipo de resposta é uma resposta errada. Por exemplo, se a primeira figura que deveria ter sido repetida fosse um círculo, o círculo vermelho, por exemplo, e o jogador seleciona o triângulo, vai acontecer a mesma resposta do sistema. Ele vai se posicionar sobre a figura, vai preencher a figura, ou o sistema vai preencher a figura automaticamente, contudo o feedback vai ser um emoji de tristeza, indicando aí que apesar dele ter selecionado uma figura, aquela figura não era a correspondente daquela parte da sequência. O jogador então deve retornar para a base e continuar a repetição da sequência. Outro tipo de resposta possível é uma resposta com ajuda. Então, após dada a sinalização que é a vez do jogador, o jogador tem um certo tempo para reagir. Caso esse tempo seja extrapolado, que é o nosso TA, tempo de ajuda, o que acontece? A pegada sai da base e vai para a figura correspondente que deve ser selecionada. Caso o jogador reage e vá sobre a figura indicada, a resposta, o feedback do sistema é novamente o preenchimento da figura, e caso ele tenha ido para a figura correta, o feedback é positivo, é o emoji da felicidade. E retorna novamente para a base. A última tipo de resposta que o jogador pode dar é a omissão, ou seja, o jogador não reagir após a sinalização do sistema. Então, vai ter passado o tempo de ajuda, a pegada vai mostrar onde que ele deveria se posicionar, mas mesmo assim, se o jogador permanecer parado ou não fizer nenhum tipo de reação, vai se passar um certo tempo, o tempo de omissão, e aí, o que vai acontecer? A tela vai desvanecer e vai aparecer um feedback negativo, sendo que todas as figuras vão ser removidas da tela, e nesse momento o terapeuta assume o controle, se ele vai continuar ou repetir a partida. Aí é a tomada de decisão do terapeuta. E quando que dá o término da resposta do jogador? Então o jogador vai repetir a sequência gerada pelo sistema. O sistema vai contar quantas vezes ele fez aquele ciclo de sair da base, ir até a figura correspondente e voltar para a base. E vai dar um feedback para o jogador com um troféu dizendo: ok, você completou aquela jogada, aquela sequência. E o sistema vai determinar, através da contagem, feito a pontuação, que mais para frente no vídeo a gente falará como será feito, e determinará se o usuário irá avançar na dificuldade do jogo ou permanece na mesma fase. E a nova sequência é gerada. E esse ciclo se repete até que o jogador se omita, desista ou haja interferência do terapeuta. Como são dadas as fases? As fases são dadas pela quantidade de figura na sequência. Então a fase 1 tem uma figura, a fase 2 duas figuras, a fase 3 três figuras e assim por diante. Dentro de cada fase existe um nível. Existem dois níveis de dificuldade: a figura estar perto ou longe do jogador. A pontuação será dada baseada em protocolos de tipo ABA. Ele vai registrar aqueles 4 tipos de resposta: correta sem ajuda, correta com ajuda, uma resposta errada e omissão. E essa pontuação será aguardada e medida aí durante o decorrer das sessões. Como será dada a pontuação? A pontuação dada é através da quantidade de figuras, que é a máxima que ele pode ter naquela fase. Por exemplo, uma pontuação máxima é a quantidade de figuras na sequência vezes 10, sendo que uma resposta correta sem ajuda vale 10 pontos, uma correta com ajuda 5 pontos
uma resposta errada não ganha pontos, e se ele se omitir, a partida é finalizada. Um exemplo de pontuação seria aqui, por exemplo, na fase 3, onde eu teria 3 figuras na sequência. A sequência gerada pelo computador foi triângulo, círculo, quadrado. O jogador respondeu triângulo, círculo com ajuda e um triângulo novamente, então foi uma resposta errada. A pontuação máxima que ele poderia ter tido nessa fase é de 30 pontos, 3 vezes 10, se fosse todo certo. Contudo, ele respondeu uma certa com ajuda e uma errada, totalizando 15 pontos. Pegando esse valor, dividindo pela pontuação máxima e multiplicando por 100, a gente encontra a pontuação daquela fase que o jogador conseguiu atingir. Se essa pontuação for maior que 75%, ele avança para a próxima fase. Se estiver entre 25% e 75%, ele permanece na mesma fase. Se for menor que 25%, ele retrocede. Esses parâmetros a seguir são automaticamente controlados pelo sistema. A aleatoriedade das figuras em cada sequência, para evitar a memorização do nível. E também, um ponto importante é que não haverá repetição de figura. Ou seja, por exemplo, uma sequência de 3 figuras seria triângulo, quadrado, retângulo, por exemplo. Mas nunca seria 2 figuras repetidas, por exemplo, triângulo, triângulo, círculo. Isso para quê? Para evitar a contagem do jogador. A pontuação e a transição de fases também será feita automaticamente pelo sistema. Já o controle pelo terapeuta será feito através de teclado, através de chaves e teclas de atalho. Por exemplo, a posição das figuras, como ela será projetada por o jogador, poderá ser controlada pela tecla P ou pela tecla 1. O feedback visual com as informações de tempo, de pontuação, poderá ser ativado e desativado através da tecla H ou pela tecla 2. O feedback sonoro pode ser ligado e desligado através da tecla S ou tecla 3. As fases podem ser avançadas através das setas ou das teclas 4 e 5. O jogo pode ser pausado através da tecla espaço, sair do jogo através do ESC e, para ter um mapeamento dessas teclas, a tecla F1. As figuras podem ser selecionadas pelo terapeuta com uma projeção de 180 graus, ou seja, apenas no campo visual do jogador, ou de 360 graus, em torno do jogador. O feedback visual com informações do jogo da partida pode ser destacada para o jogador ou on ou off, colocada ou tirada durante a partida para o jogador. Isso fica a cargo do terapeuta. O estímulo auditivo pode ser ligado e desligado. E aqui estão os dados armazenados para fins de análise do terapeuta. Então, toda a partida será gravado a identificação do jogador, as configurações utilizadas e dados gerais da sessão, como, por exemplo, data, fase alcançado, pontuação, quantidade de movimentos realizados, quantidade de acertos, quantidade de ajudas, de erro e omissão. E cada evento do jogo também será salvo em um arquivo separado, colocando aí tudo que houver durante a partida. Será colocado a data e o horário desse evento e tudo que for feito pelo usuário. Por exemplo, se houve alguma mudança de posição na área de projeção, se ele selecionou algum objeto, se houve algum tipo de intervenção durante o jogo, por exemplo, pausa, troca da posição das figuras, se as informações foram colocadas, ligado ou desligado, e o som. Se o jogador avançou ou retrocedeu de nível, qual foi o fim de nível durante o jogo. E no momento, serão essas as premissas do projeto, no caso do jogo do Repeteia. Mas em versões futuras já estão previstas adições de novas variáveis, por exemplo, tempo de exposição de estímulo, o controle da variedade de figuras, do tempo de permanência sobre a seleção das figuras, ajustes de tempo de intervalo, tempo de exposição, tempo de reação, etc. Pode ser personalizáveis pelo terapeuta. A possibilidade de gravar a sessão em vídeo ou imagens, colocar escalas de humor para facilitar depois uma análise da sessão. As cores podem ser alteradas para preto e branco, ou colorido, ou evitar algum tipo de cor específica.
A customização do feedback sonoro, né, poderão ser incluídas frases motivacionais, por exemplo. Muito bem, excelente. Feedback visual para treinar o hiperfoco do jogador, por exemplo. E também fases adiantadas, podem ser removidas as cores das bordas para aumentar a dificuldade do jogo. Agradeço o tempo de vocês e estamos abertos a dúvidas, indagações, comentários e críticas. Obrigado e até mais.